Olá, meus irmãos, mais uma vez nos reunimos para mais uma análise do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Vamos nos recordar que falamos algumas coisas e analisamos sobre as provas da riqueza e da miséria, as suas consequências positivas e consequências negativas. Também falamos a respeito daquele jovem rico que se aproximou de Jesus, disse que era praticante dos ensinamentos da religião judaica, e Jesus então orienta que ele, para adquirir o reino de Deus, ele deveria praticar os ensinamentos mosaicos, os 10 mandamentos. E o jovem disse a Jesus que já praticava. Então Jesus disse: se quiser ser perfeito, então vá, doe todos os seus bens e me siga. E o jovem, naquele momento, analisando toda a sua riqueza, sua fortuna, verificando todo o status que possuía, o apego, a dificuldade de se desfazer dos seus bens e da sua riqueza, como foi difícil, atender a esse ensinamento de Jesus, a esse chamado de Jesus. Então o jovem sai e se distancia e segue a sua vida. Então ficou ali o ensinamento da grande dificuldade que nós temos de quando somos apegados à nossa riqueza, de utilizarmos essa riqueza para o bem do próximo, para compartilharmos e assim praticarmos o Evangelho. Então aqui nós vamos falar agora, nesse momento, a respeito daquela passagem na casa de Zaqueu. Lembrando que Zaqueu era o chefe dos publicanos. Publicanos eram aqueles que trabalhavam para o Império Romano na cobrança de impostos do povo hebreu, daquela região. Então Zaqueu e esses outros publicanos eram muito mal vistos pelos demais hebreus, e Zaqueu era um judeu praticante, hebreu, praticante da religião judaica, mas era mal visto pelos demais hebreus, pelos demais judeus, justamente pelo papel que ele exercia de cobrador de impostos. E Zaqueu era muito rico. Quando Zaqueu soube que Jesus ia passar por ali, ele se esforçou para ver Jesus. Tem até aquele momento que Zaqueu sobe num sicômoro, que é uma árvore, para ter acesso, porque Zaqueu era um homem de estatura muito baixa. Então, para ter acesso a Jesus, ele sobe para ele se destacar acima da multidão e ver Jesus. Jesus, quando se aproxima, olha para Zaqueu, chama-o pelo nome e diz que iria almoçar junto com os seus na casa de Zaqueu naquela manhã. Então Zaqueu fica muito feliz, vai para sua casa e faz aquela recepção a Jesus. Quando Jesus está lá, praticando os seus ensinamentos, conversando com todos os presentes, ele é criticado. Jesus é criticado por estar na casa de um publicano. Então, num determinado momento, Zaqueu diz a Jesus que vai doar metade de toda a sua riqueza, de todos os seus bens aos pobres, aos necessitados, e ainda faz o compromisso de que se tiver alguém que ele prejudicou, que ele vai pagar em quádruplo o valor do prejuízo que ele causou, que ele teria causado a qualquer pessoa. Olha a grandeza de Zaqueu. Então Jesus elogia esse comportamento de Zaqueu naquele momento perante todos que estão ali. Essa passagem no Evangelho acaba por aí. Mas então fica a pergunta: será que Zaqueu realmente fez o que ele cumpriu? Aí, quando nós vamos fazer a leitura do livro Boa Nova, ditado pelo espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, existe um capítulo dentro deste livro, desse valioso livro, que chama O Bom Servo. E ali, no plano espiritual, Humberto de Campos tem acesso ao Zaqueu.
já desencarnado, em espírito, no plano espiritual. E Humberto de Campos então toma conhecimento a respeito do que Zaqueu, daquela passagem que Zaqueu teve com Jesus, e também tem ali a comprovação que Zaqueu cumpriu com o seu compromisso, com aquilo que tinha afirmado para Jesus, de doar os seus bens e de pagar em quádruplo aqueles que eventualmente teria prejudicado. Então nessa outra obra fica a comprovação de que Zaqueu cumpriu com o seu dever e com a sua obrigação, com aquilo que ele tinha falado. Compreendemos então, nesse capítulo do Evangelho, que essa passagem de Zaqueu é totalmente um comportamento que é esperado do cristão e do espírita cristão também, muito mais ainda, diante do conhecimento que nós adquirimos dos ensinamentos do Cristo e ainda dos ensinamentos da doutrina espírita, das consequências do nosso comportamento na nossa vida futura, na vida espiritual. Porque o comportamento de Zaqueu, ele demonstra um desapego grande à sua riqueza, à sua fortuna, totalmente diferente do jovem rico na passagem anterior, que apesar de ser uma boa pessoa, de praticar os ensinamentos naquele tempo, ele era muito apegado à riqueza, ele tinha grande dificuldade, e Jesus sabia disso diante daquela leitura que ele fez, da sua percepção espiritual no momento em que conversava com aquele jovem rico. Então naquele momento Jesus apresentou àquele jovem uma prova que, dependendo do comportamento do jovem, ele teria se saído bem ou não. Então naquele momento o jovem ainda não estava preparado para desfazer das suas riquezas, ou do status e das regalias que a fortuna e a riqueza lhe trazia. Então ele deixou Jesus, ele não acompanhou Jesus segundo aquela passagem. Por outro lado, Zaqueu demonstrou um grande comportamento de desapego à riqueza, mesmo diante de toda a sua riqueza, compartilhou, doou aos pobres e ainda pagou aqueles que eventualmente teria prejudicado. Esse é um grande ensinamento que nós devemos trazer para a nossa intimidade, que nós precisamos olhar para a necessidade do outro e ver se aquilo que nós temos é possível ajudar aquele que não tem nem o mínimo para sobreviver, para se alimentar, para ter um pouquinho de conforto. Então fica a grande pergunta para todos nós: nós estamos olhando para o nosso próximo e analisando o bem que nós podemos fazer ao nosso próximo, o conforto que nós podemos levar a ele, e nós estamos fazendo alguma coisa nesse sentido? Então, meus irmãos, a continuidade e o encerramento deste capítulo é justamente esse. O que nós estamos fazendo com as riquezas, com a fortuna que o Pai nos permitiu possuir aqui nesta existência? Não apenas a riqueza e a fortuna material, mas as aptidões intelectuais que nós possuímos, as aptidões manuais que nós possuímos, o que nós estamos fazendo com tudo isso que nós temos para nós e para o nosso próximo? Nós estamos usando a nossa inteligência, a nossa capacidade intelectiva para levar um bom conforto, para levar um aconselhamento, ou para levar um ensinamento ao nosso próximo e assim aliviar o sofrimento do outro? Nós estamos fazendo alguma coisa com o talento manual que nós temos, além da nossa melhoria pessoal? Nós estamos fazendo algo para o nosso próximo? Nós estamos utilizando a nossa capacidade, criando meios, criando empresa, criando prestadoras de serviço e pensando em auxiliar o nosso próximo?
ou simplesmente pensando em ficarmos ricos, em aumentar a nossa fortuna? Qual é o nosso comportamento diante daquilo que nós temos e daquilo que nós possuímos? Esse é o grande diferencial. Não há nada de errado em possuir, em ter, em conquistar legitimamente. Não há nada de errado nisso. O errado está na maneira que nós estamos utilizando esses bens, esses talentos que nós temos, esses dons, se nós estamos utilizando para realmente sermos úteis ao nosso próximo. Então analisemos esse nosso comportamento. É uma análise que devemos fazer de maneira honesta, de maneira profunda. E se percebermos que não estamos olhando para o outro, apenas para nós mesmos, ainda há tempo de mudar o nosso comportamento. Porque não importa o momento em que a gente irá despertar para os ensinamentos do Cristo. O que importa é que a gente desperte o quanto antes possível. Meus irmãos, muito obrigado. Que possamos levar esses ensinamentos evangélicos para a nossa intimidade e que assim tenhamos condições de melhorar o nosso comportamento. Que Deus abençoe a todos. Elevemos o pensamento. Mestre amigo, mais uma vez agradecemos a oportunidade que recebemos. Que possamos ter a disposição de utilizar as riquezas, os dons, a inteligência que nós possuímos para levar ao nosso próximo o conforto, o auxílio que estejam necessitando. Que possamos ser úteis, úteis ao nosso próximo, mas úteis também a nós mesmos, colocando em prática a nossa destinação de filhos de Deus, a nossa destinação de irmãos imortais que somos, e que possamos dessa maneira crescer em comportamento, em virtudes, e assim caminharmos na vossa direção. Assim seja. Até mais, meus amigos.